meus amigos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Nós estamos chegando para fazer parte da sua vida sempre. Claro, falando diretamente à nossa gente, aos nossos amigos faxinalenses. Estamos iniciando o nosso projeto tão sonhado e tão esperado, pelo menos por minha parte, mas tenho certeza que também, nesse momento que vivemos na comunicação, todos os faxinalenses aguardavam por esse espaço, onde a gente vai aqui abordar assuntos dos mais diversos, tratar de nossa vida, do nosso cotidiano, acompanharmos os fatos da cidade, acompanharmos os fatos da vida também no campo, enfim, de todo o nosso município. Eu estou falando de acompanhar a vida de todos nós faxinalenses. Para isso foi criado o nosso podcast. Estamos aqui estreando pelo YouTube com o nosso podcast, o Faxinal Pode Mais. Um espaço onde aqui os faxinalenses vão se encontrar e nós vamos batendo esse papo, acompanhando os mais diversos assuntos, como eu já dizia, e de modo que, claro, todos possam participar. Por isso, você pode se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, tem um endereço aí correndo para você. Você pode também compartilhar esse nosso espaço para que a gente possa se encontrar. E a cada semana nós vamos ter novos programas, com novos convidados, com novos temas, e assim nós vamos estar desenvolvendo o nosso trabalho aqui. Bom, o nosso primeiro programa não poderia ser diferente. É um programa que vai se iniciar justamente contando um pouco da nossa história. E olha, o meu convidado de hoje não poderia ser outra pessoa. Além do carinho todo especial que eu tenho para com ele, com toda a sua família, também o tenho para com a sua história. História que se funde com a nossa história em Faxinal. Desde o início de nosso município, no trabalho institucional, nos contos e causos também que ele vai trazer para a gente, a sua profissão, que é uma profissão muito importante, como pai de família, como amigo e como companheiro, que eu digo, olha, é uma pessoa muito especial. Que está comigo hoje, o meu grande amigo e que faz parte da história de Faxinal, abrindo a nossa série de programas, o nosso Faxinal Pode Mais, o nosso podcast da cidade. Dr. Moacir foi vereador, foi vice-prefeito, foi prefeito, milita na área jurídica há um bom tempo. Bastante. E também na política. A gente vai saber um pouquinho dessa história de vida do Dr. Moacir, que se funde sim, doutor, com o Faxinal. É um prazer, uma honra tê-lo aqui com a gente, viu, doutor? Muito obrigado. Doutor, como é que anda a vida? Como é que está? Está trabalhando bastante ainda? Não, eu já estou nos finalmente, né? Eu estou advogando em Faxinal há 60 e poucos anos, né? Eu conheço Faxinal desde 1943, quando meu pai veio para Faxinal como professor nomeado por Londrina. Ele foi o primeiro professor nomeado em Faxinal. Isso em 1943. Foi a data que a família veio para Faxinal. Aliás, tem um detalhe importante que daqui a pouco nós vamos falar sobre o pai do Dr. Moacir, mas é um assunto que a gente vai abordar mais adiante. Doutor, quero começar falando sobre essa sua história, né, até chegar à advocacia. A gente sabe que tem por aí, o senhor serviu o Exército, não sei se esteve enganjado, o senhor também foi seminarista. Conta um pouquinho para a gente desse início aí, doutor. Bom, a minha vida é um livro aberto, não tenho o que esconder. Naquela época, o estudo era muito difícil na nossa região. Então, quando foi em 1947, eu fui fazer a 4ª série em Piracicaba, na casa dos meus avós. De lá voltei, em 48 entrei para o Seminário Palotino, em Londrina. E lá eu fiquei até final de 1953, quando eu tinha me alistado e tive que servir o governo, porque fui classificado para fui servir o governo no 5º RECMEC em Curitiba. Curitiba. E lá tinha a Universidade do Paraná. Eu já tinha aquele tempo era o clássico e o científico, né? Já tinha completo e o caminho seguinte seria a universidade, a faculdade. Mas aí eu fiquei um ano servindo no governo, sou sargento no documento,
É. Então o senhor ficou enganjado ali naquele Não, ano? eu fiquei um ano lá. Ah, um ano. Um ano. No serviço militar normal que é? Normal. Ah, normal. tá. Eu dirigia, a minha profissão dentro do quartel era dirigir esses tanques de combate. Olha. Tinha 8 tanques e eu era... Que ano era isso, doutor? 1954. 54? Foi a época que houve aquele problema que o Getúlio Vargas morreu, e o problema, você não se lembra, você não era nem nascido nesse tempo, atentado ao Carlos Lacerda, e que o exército nós do quartel estávamos permanentemente em prontidão. Sim. Daí foi passando, e aí eu prestei vestibular. E já era intenção de direito? Eu tinha essa intenção, mas eu não achava que que teria condições eu queria mais ser professor, como meu pai, né? Professor. Porque era mais simples, né? Mas como surgiu a oportunidade, eu consegui, assim, alunos, porque eu era seminarista. No seminário, o estudo é extremamente forte. E nós estudávamos, por exemplo, latim eu conhecia como fosse português, lia como fosse português, grego. E francês, inglês nós não tínhamos no seminário, porque os padres eram alemães e tinham recém saído da guerra, eles então não tinham inglês no seminário. Esse seminário era onde, doutor? Aqui em Londrina. Ah, em Londrina. Em Londrina, Palotinos, até hoje está lá. Aí, bom, aí eu fui, arrumei os alunos para adicionar latim e francês, e aí eu fiz vestibular, passei com facilidade. Naquele tempo eu só tinha a Universidade do Paraná. Estado Federal do Paraná. Estado Federal do Paraná, só tinha ela. A faculdade de isso não existia. Mais tarde veio a de Curitiba, né? Mas naquela época atendia Santa Catarina e o Paraná. Que é centenária a faculdade, né? De 1912, né? É a mais antiga. Mais antiga do Brasil. Do Brasil. O Brasil está lá na Praça e lá estudamos. Santos Andrade, em Curitiba. Aí eu fui trabalhar no Estado, como fiscal do Estado. Então, trabalhava e estudava. Quando me formei em 1960, eu falei, vou voltar a faxinar. Minha família morava ali, meus pais moravam ali, meus irmãos. E fui aonde eu vim para Faxinal. Já sem estar em Faxinal, disputando uma eleição de vereador. Ah, é? O Liseu Cilhão, ele falou, não, mas eu estou em Curitiba, mas você vai ser candidato. Como é que funcionava a eleição nessa época, aliás? Um modo mais de mando, né? Tinha os grupos, né? Mas assim, não digo os coronéis, mas as pessoas mais que tinham assim, influência. O Faxinal também tinha. Mas não era o voto direto, né? Voto direto. Voto direto, mas era por colegiado? Como é que não, como está hoje. Ah, é? Como era hoje. O candidato era o Alcides Balas, e eu fiquei como primeiro suplente, fiz 91 votos, sem vir aqui no Faxinal. Bom, eu me formei. O senhor ainda não tinha se formado? Não tinha me formado ainda. Que coisa, hein? Aí que história legal. Eu vim para Faxinal, aquele tempo, quando nós viemos em Faxinal, em 1943, existiam as famílias que estão até hoje, o Cilhão, o Cilhão, o Balma, os Balmas são daquela época. Sim. O Beckerlin, os Bastiani, os Taborda, tudo esse, o Claudio o Miro Velho, que falava, tem até o nome de rua dele aí. Enfim, assim, o Suntag também já existia essa família já, né? Eram umas 10 famílias que eu fiquei conhecendo. Já tinha Justos em Faxinal, isso em 1943, né? Então, essas famílias que formavam aquele grupo de Faxinal, porque Faxinal era um fim de linha. Porque para frente você encontrava o sertão, até o Rio Ivaí, e depois, para lá do Rio Ivaí, era sertão também, quando a Companhia Barbosa adquiriu aquelas propriedades, aquelas áreas, e foram criando a cidade, Vaiporã, Lunardelli, Jardim Alegre, São João, São Pedro. Então é dessa época que começaram a se abrir esses núcleos, e daí se formaram e transformaram-se em cidade.
Mas aí o senhor, depois que o senhor ainda estava concluindo a faculdade, mesmo assim foi candidato. Fui candidato. Mas depois se formou, daí você voltou para faxinal. Voltei faxinal. Daí eu me formei, vim para cá e abri o escritório. Ali onde eu tenho meu escritório, eu tinha casa, na própria casa. Aí eu como conhecia bem Curitiba e trabalhava dentro da administração pública, na despesa fixa já nessa altura, eu conhecia bem toda a secretaria, e por causa do Jorge Maia, que era compadre do meu pai, por causa dele eu já conhecia o Graçano, que era secretário de Educação, vários secretários já conhecia, né? Ali por influência dele, né? Eles sabiam que eu era protegido do Jorge Maia, né? Sim. Então, aí o padre José Kotrinski, que era pároco e faxinal, ele, com o Cid, falou: Moacir, você que conhece bem Curitiba, conhece a secretaria, e tinha outro pormenor. Nós eu, por exemplo, eu já já discutia a favor do Ney Braga, porque ele tinha sido candidato a prefeito em 58 e tinha ganho a eleição em Curitiba. Então já tinha aquela... Ele é militar, eu também tinha sido militar, e ele era tinha afinidade. Não, tinha assim, uma certa... Não que eu fosse amigo, mas conhecia assim, já meio... Sim. Aí o Cid me convidou, falou: Moacir, eu estou começando o meu escritório. Não, mas a hora que você tiver já, eu quero que você nos ajude. E aí começamos. Só, doutor, só para eu lembrar, talvez as pessoas que não conhecem a história, os mais jovens também, né? O Cid é o Delcide Baus, que foi prefeito. Foi o prefeito após o Espírito Zanotti. Isso. Porque o primeiro prefeito faxinal foi o Pedro Jorge. Pedro Jorge. Depois foi o Espírito Zanotti. Isso. E o Espírito Zanotti era uma oposição a ele, né? E o Espírito Zanotti, ele tinha feito a administração dele, e o Delcides modificou um pouco o sistema de trabalho que fazia os pedidos. E com a eleição ganha, eu falei: bom, vamos acompanhar. Mas naquele tempo, a estrada para Curitiba era de terra. Não é hoje o asfalto, não. Naquele tempo, você saía de Faxinal, passava em Baú, ia até lá embaixo do Tibagi, subia, Ponta Grossa, Palmas, e depois que você ia para Curitiba. Isso ficou até 1966. Era por baixo a estrada, então? Era por baixo. Aquele trecho lá. De Jeep era um dia. Quando chovia, eu ficava na estrada, às vezes, porque os caminhões atrapalhavam. O né? Jeep tinha que ser traçado. Com corrente ainda. Com corrente, às vezes, né? Para sair de um atoleiro, assim, né? E aí eu fiquei com o Cid, mas aí já familiarizei com os trabalhos da prefeitura e fiquei ali, eu tocava o escritório e atendia a prefeitura. O senhor também advogava para a prefeitura ou não? Ou é dessa época? Não, mais tarde. Mais tarde. Mais tarde eu prestei concurso, né? Sim. Quem me aposentou foi o Bastiani, o Zeca Bastiani. Zé Carlos Bastiani. Como advogado da prefeitura. Eu trabalhei 25, 30 anos, né? Porque aí o Cid foi candidato a prefeito e ganhou a eleição. Aí veio o Ismael Siqueira. Voltou o Cid. Aí veio o Ismael de novo. Daí, naquele tempo, nós já tínhamos, assim, com muita ligação com Curitiba. O Fabiano, né? O pessoal do governo. E daí eu falava: agora vai você. Eu falei: eu não queria ser candidato a prefeito. Mas peraí, doutor, nós passávamos naquela época um momento de estruturação, né? Sim, os municípios, como o senhor disse. Você quer ver? Só para você ter uma ideia, não tinha luz, Faxinal. Não tinha água. Não tinha água. Poço, era poço que você tinha, fazia poço, né? Não tinha luz, não tinha estrada, não tinha maquinário. Nenhuma máquina. O único veículo que tinha na prefeitura no tempo do Delcides era um caminhão velho dele, que ele punha a turma em cima de manhã e saía arrumar as estradas, onde tinha buraco com água, que era tudo terra. Na foice, no enxadão. No enxadão, e até, não é agora, era até o rio aí, o município. Então, eram 1.200 quilômetros de estrada vicinal que tinha que se tratar. Era um bom trecho, hein? Trecho. Mas daí o senhor começou a se incorporar, a estar junto com esse pessoal. Acontece, Primeiro o senhor foi candidato ao quê? Bom, antes o senhor foi vereador. Ficou de suplente. Daí, no suplente, assumi numa época lá, porque o vereador Brasil Bernardes ficou doente.
Na outra eu já fui o mais votado, fui vereador. Ah, tá. Mas Então depois, após a aí que eu fui nomeado vereador, advogado, né? Já era advogado da prefeitura. Aí acompanhei, mas eu acompanhava a prefeitura, todas essas viagens que o Cid fazia a Curitiba, eu acompanhava. Né? Tribunal de Contas, eu conhecia todo o pessoal todo. E assim foi, meu Ismael, mesma coisa. Só que entre eu, Ismael Cid e depois o Dito Ferri, nós tínhamos uma ligação muito forte, muita confiança um no outro. Um dizia uma coisa, porque muitas vezes um chamava a atenção do outro. Sim. Eu vi o Ismael chamar a atenção do Cid, que o Cid saiu batendo numa porta. E minha também, eu Cid também em cima de mim. Mas era a cumplicidade, né? A amizade, a não, confiança, né? Não, a confiança. Era pra, não, olha, não era assim, porque olha, você está errado. Ah, mas você está errado. Tem que... O bom companheiro faz isso. Fizemos isso e ficamos nisso 22 anos no comando de Faxinal. Que legal. Quando veio o problema do PMDB. Não, mas antes, o senhor foi prefeito de que ano? Bom, daí eu fui vereador e depois fui vice-prefeito do Ismael. Ismael. Daí eu entrei como prefeito em 76 e fiquei até 82, que foi aquela época dos primeiros 6 anos que Foi o mandato tampão. O mandato tampão. Eu fiquei 6 anos. 6 anos. Na prefeitura. E daí... Daí nós perdemos a eleição. Porque veio a virada do PMDB, que ganhou em todo o Brasil, e nós perdemos a eleição. Entendi. Foi naquela época do voto vinculado que tinha, voto né? Vinculado. É. Voto vinculado. Naquele tempo o Richa estava com... Mas o Richa foi cria do Ney Braga. Época que meu pai se elegeu prefeito em Grandes Rios. Em 82. Pelo MDB. Pelo MDB. O voto vinculado. Votava no governador e também votava na chapa completa, né? Naquela época, por exemplo, o candidato que ganhou no Paraná, do João Mansur, que é o nosso candidato, é um de Londrina, uma pessoa desconhecida. Como é que nem me lembro agora no momento o nome dele? Era um advogado lá. Só ninguém queria sair, ele não, eu vou sair. E ganhou a eleição. Como é que era? Não me lembro o nome dele direito. E depois veio aquela luta, né? Ganha um, ganha outro. Né? Daí entrou o Bastiani, ganhou a eleição, o Ismael era o candidato. Aí, mas foi naquele ano ali que o senhor Ismael também teve o acidente, não? Não. Não foi mais adiante, né? Não, mais adiante. Daí, o Bastiani ganhou, elegeu o Juarez, na sequência. Depois que foi o Dirceu, ganhou a eleição, depois o Polentini. Daí acho que o Jair, depois você. Depois eu e o atual prefeito. O atual prefeito agora. Mas assim, nesse dentre-meio, o Zé Carlos Bastiani foi prefeito no ano em que meu pai se elegeu em Grandes Rios também. 82. O Ismael faleceu quando eu perdi a eleição para prefeito de novo, perdi para o Juarez. Exatamente. Ele saiu para buscar acidente automobilístico, infelizmente. Infelizmente faleceu. Mas, doutor, vê que história legal, hein? Eu estava dizendo daqui a pouco, vocês estão nos acompanhando, né? A história da nossa cidade se resume aqui. O doutor sabe muita coisa. Mas já a gente volta a falar sobre política. Quero falar do doutor Moacir, advogado. Então, advogava e tem cada história, doutor. Como é que era naquela época, assim, o atendimento às pessoas? A história até nos mostra que, em determinado momento, os crimes que mais tinham naquela época eram os crimes contra a vida. Crimes violentos. Crimes violentos? Violento. Porque, naquele tempo, a comarca era Marilândia. Era Marilândia. Era Marilândia. Eu comecei a advogar em Marilândia. Né? Foi até 68, Marilândia. Aí nós conseguimos criar a comarca em Faxinal. Até aconteceu os fatos aqui em Marilândia. Nós tínhamos dado entrada nos documentos para criar a comarca, o Ismael, que era prefeito e era o vice. E nós estávamos no dia que aqui não tinha banco lá, tinha banco aqui em Marilândia. Um banco do Brasil era para cá, não tinha Banco do Brasil lá em Faxinal. E depois tinha Borrasópolis. E eu vim com o Ismael aqui, não sei fazer alguma coisa, e estava aqui o corregedor do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, doutor Antônio Franco. Eu contei isso até num júri esse dia em Faxinal, como criou a comarca de Faxinal, como criou-se a comarca.
Aí, aqui o fórum daqui era uma tapera. Era uma tapera. Mas tinha que sair de Faxinal para Marilândia para fazer audiência. Para fazer audiência. Eu fiz não sei quantos juros eu fiz em Marilândia. Aqui, quando tinha sessão de júri, não é que nem hoje faz um mês, outro mês lá. Nós fazíamos, tinha sessão de 4, 5 júris em seguida, porque o problema era juntar os jurados, reunir os jurados. Então era, quando assim, como diz o caboclo, era de penca. E o deslocamento também, né? Deslocamento difícil, aqui não tinha hotel. Né? Aí o do Antônio Franco Ferreira da Costa era um corredor muito rigoroso. E ele ficava horrorizado com o Forne Bailândia. O Forne Bailândia era tão que eu sei que quando chovia, você tinha que colocar lona em cima dos processos para não molhar. O Walter, que era o escrivão do civil, e o Luizinho, que era do criminal. Aí o corredor estava aqui, por acaso. Eu não conhecia ele porque, naquela época, por exemplo, eram 11 desembargadores, né? E 4 tinham sido meus professores. Então, eu conhecia bem o tribunal também, né? Sim. E não era amigo dele, mas conhecia, assim, né? Aí cheguei, o Ismael foi para o banco, vim para o fórum e estava o corredor lá, brabo. Só vergonha. Bom, aí falei, corregedor, o Faxinal já pediu a criação e instalação da comarca em Faxinal. Nós temos que vir lá aqui, estado de terra e tal. Aí falou, mostrou assim, né? Olha, situação aqui. Assim, agora tem um fórum muito bom, depois fizeram um fórum aqui que é um dos melhores do Paraná. Aí eu falei, o prefeito está aí. Eu podia conversar com o senhor? Não, tá. Aí o Ismael, muito disposto, ele era sacudido mesmo, não tinha tempo ruim com ele. Chegou, eu conhecia muito o filho do governador, que era prefeito, o Antoninho, que era prefeito de Antonina, que é o Toninho Franco. Aí ele falou assim, escuta, prefeito, você me consegue construir o fórum em Faxinal? Construiu? Olha, se você construir o fórum em Faxinal, dentro de 60 dias eu crio e instalo a comarca de Faxinal. Que legal. Isso que ano, doutor? Isso em 1968. 68. Começo de 68. Não precisava dar notícia melhor, né? Claro. Aí nós viramos para trás e falei, Ismael, nós tomar cuidado com essa conversa, porque para criar um instalar, tem certas normas legais que, né, no tribunal. Não, o homem falou, vou fazer. Em 40 dias ele construiu o Fórum Faxinal. E a comarca... O município construiu. E a comarca daí foi instalada. Foi instalada. Aí, em 1969 eu já estava trabalhando no... Então foi assim que começou a comarca de Faxinal. Foi rápido, foi assim decidido. Nós já tínhamos papéis encaminhados, né? Sim. Hoje também faz assim também, né? Mas hoje com mais critério, né? Aquele tempo não era tão né? Como é hoje, né? Foi meio a toque de caixa, assim. Foi. Que tinha também. Mas se não pega essa oportunidade, e o prefeito o movimento forte era justamente de Faxinal. Porque a gente lamenta muito, mas Faxinal antigamente foi triste a questão de... Não tinha essa questão de droga, nada disso. O roubo também, assalto, mas tinha muito homicídio, né? Eram outros tempos, né? Acho que a nossa região também, né? Tinha. A região de Faxinal, ali Grande Rio, Candeabreu, Reserva, a Ortigueira, né? Então, toda essa região eu fiz júri. Vaiporã, todas essas comarcas que você vê aí, aqui em Mariana eu fiz vários. O senhor tem em mente assim, quantos júris o senhor fez? Não, fiz centenas, mas eu não tenho na cabeça. Processo eu fiz milhares de processos criminais. Sempre mais na área criminal, né? Eu sempre trabalhei mais na área criminal, porque na área civil você tinha o quê? Problema de terras para resolver, aí os capião, né? Inventários, né? Essas coisas fazia também, né?
Mas assim, demanda, assim, quase que não existia, né? Hoje existe mais, divisas, essas coisas. Hoje os crimes se multiplicaram e os tipos isso. Também, nós tivemos novos. E ficamos em política. Aí perdemos a eleição, né? E quando você perde, dói. Dói que você parece que... Mas fazer o quê? Tem que aceitar. Aceitamos. Quando eu entreguei a prefeitura, eu tive a maior devassa da auditoria da União e do Estado. Dos tribunais. Mas, graças a Deus, eu tinha uma vírgula errada. Que bom. Mas só para falando ainda da questão de comarca, talvez as pessoas não saibam também, história mais recente, porque nós tivemos a oportunidade de instalar em Faxinal também o Fórum Eleitoral. E o Dr. Moacir estava vereador quando eu estava prefeito. E o Dr. Moacir foi um dos entusiastas, porque ele já falava disso, a gente conseguiu trazer a comarca, Deus tem essa oportunidade agora. Lembra quando nós inauguramos ali? O município cedeu o terreno e hoje o Fórum Eleitoral atende Faxinal, Cruz Maltina e Borrasópolis. Então, fizemos parte também dessa história. A gente procurou, quando fui prefeito, eu procurei dar ênfase na educação. A educação, para mim, é o essencial. Importante, né? Não, a importância é o sal da terra. Que bom. Sem dúvida. O conhecimento então, é tudo. Naquela época, nós tínhamos só os ginásios. Tinha o colégio que estava formando... Eu falo ginásio porque era ginásio. Hoje é diferente. Primeiro grau, segundo grau, aquela coisa toda. E daí... Começou a formar os ginásios, aqueles ginasianos, e estudar onde? Aí eu comecei a apertar o Fabiano. Fabiano, precisava do segundo grau. Ele era deputado? Deputado, sempre foi. O Faxinal deve muito ao Fabiano. Estadual ou federal? Foi estadual e foi federal. Fabiano foi um cara, olha... saudoso, Fabiano. Saudoso. Esse ano ou ano passado que ele nos deixou? Ano passado. Aliás, foi esse ano. Foi agora no começo. Eu acho que foi mesmo. Foi um dos políticos ao qual o Faxinal deve muito. E foi um dos políticos mais honestos que eu conheci, viu? Creio que a região também, viu? Ele atuava aqui na região também. Através de Faxinal, nós entramos em Grandes Rios, entramos em Rosário, entramos lá em Reserva. Também Candabreu. Candabreu não muito, mas em Ortigueira, Califórnia, Marilândia do Sul. Então ele foi um deputado assim regional, né? E tinha por lá, ele tinha Campo Largo, que era do lembrino dele, e tinha Campo Mourão, do Camoto, né? Desse pessoal, rapaz, prefeito do meu tempo, não tem mais ninguém vivo, rapaz. Mas fizeram parte da história, o senhor está aí para contar a história, olha que maravilha. De todos os prefeitos que falei desse município, falei para você, né? O Celso faleceu, o Neto, o daqui, aqui de Marilândia, né? O Camoto, Campo Largo também, o Pupi. Então, está ficando. Estou fazendo o quê? O senhor está bem, tá bem. Então, a gente... E política era isso. Eu, às vezes, até sofri, porque quando eu falo em política, eu falo assim, olha, a lealdade é tudo em política. Lealdade. Gratidão, mas a lealdade é a confiança na política, é aquilo que sustenta a política. Se a pessoa é leal a uma palavra, com o companheiro, aquela lealdade que existia entre eu, Cid, Ismael, éramos leais um com o outro. O que um falava, o outro sustentava, compreende? Não tinha essa. Então, hoje a política, já teve também, que o que estranho. O senhor acha que a política mudou muito? Mudou. O senhor acha? Mudou. O que o senhor acha que mudou mais? Mudou o temperamento da política. Mudou, assim, a forma de fazer política. Acho que as pessoas não estão mais com sentimento na política? Parece que se afastou da política. Assim, pouca gente tem coragem de enfrentar uma situação política. Como candidata, aliás, né? Como candidata, é difícil. Porque hoje, por mais que você lute, você trabalhe, você não tem como agradar todo mundo. Não tem. Você não consegue. De jeito nenhum.
E como estava dizendo para você, na educação, eu consegui que as irmãs do colégio instalassem o segundo grau. Aí necessitava de, como você faz segundo grau, você tem que ter microscópio, uma série de todos os equipamentos ali para que os professores pudessem atuar. Eu me lembro, falei, Fabiano, nós temos essa chance do Colégio das Irmãs São Domingos, mas elas têm esse problema. E o Fabiano, aquele jeitão, vamos falar com o Ney. Ney Braga é governador. Sim. Aí conversamos com o Ney Braga, ele falou assim, olha, tal dia eu estou na abertura da Londrina, da exposição. Você vai lá. Aí, tudo bem. Eu falei, vamos embora também, né? Vamos aguardar, né? Claro. E quando de fato, no dia anterior, um telefonema, ó, você tem que comparecer lá na exposição. Eu fui lá, ele... Olha, aqui está o cheque que você falou para o colégio, 7 mil. Naquela época era no cheque, né? Nossa Senhora, dinheiro. Essa história que o pessoal conta, até na época do meu pai, saía daqui da nossa região, saía de Faxinal, ou mesmo de Grandes Rios, ia lá e voltava com o cheque, é isso? Com o recurso do governo, não? É, o recurso do governo, o próprio gabinete do governo, está aqui o cheque. Era no cheque. Aí ele falou, só o lembro, Ney falou assim, olha, você conversa com o meu gabinete, como é que você presta conta? Isso aí, né? Aí eu entreguei para as irmãs, saiu. Daí, o que aconteceu? Começou, não vencia. Era o colégio, as irmãs davam bolsa de estudo, mas mesmo assim não tinha condições. Alguns podiam pagar, os outros não podiam. Mas mesmo assim o colégio já não suportava mais o número de alunos. Entendi. Aí eu comecei a brigar. Quem preparou para mim foi a documentação, foi a falecida esposa do Vicente Moscogliato, que era agente do Banco do Estado, e a Leonilda, que era a minha secretária de Educação. Prepararam a documentação, levei para Curitiba, arrumei uma briga com o Oscar Alves, que era genro do Ney, porque tinha não sei porquê lá, mas consegui o segundo grau. Bom, tudo bem, isso no começo de minha gestão. Passa, aí você começa a se formar. E agora? Como é que eu faço? Você está me entendendo? Porque a pessoa nessa idade, na faixa etária, ele não tem um recurso assim, para pagar ônibus, sair fora. Porque daí começaram a aparecer as faculdades de Jandaia, Mandaguari, Apucarana, Arapongas. Mais próximas, né? Mais próximas. E não tinha recurso para... Esse pessoal quase não tinha. Uns tinham carro já para trabalhar, já iam estudar, né? Um dia eu pensei... Até não é ideia minha, tem a ideia de um prefeito de Açaí, um japonês fortão. Até esse japonês ganhou a eleição de uma forma assim. 2 fortes se disputavam a eleição, veio um terceiro lá, desse tranquilão, né, ganhou a eleição. Falou, Moacir, eu não vou deixar as escolas, porque você não tem, a Faxinal não tem escola isolada mais hoje, como tinha antigamente. Falou, não vou ter mais escola isolada, eu vou trazer todos os alunos para pegar ou comprar ônibus, ou trazer alunos tudo para a cidade. Pô, levo de volta. Pensei, puxa vida. Falei, mas não sou. Tinha as escolas rurais, né? Escolas rurais, né? Que chamasse escolas isoladas. Aí o Manosso, falei com o Manosso, aí eu falei, sabe uma coisa? Vou fazer uma reunião. Vou ver quantos querem fazer essas faculdades, fazer vestibular. Andar, eu vou comprar ônibus para levar esse povo. Olha que legal. Escuta só. Marcamos uma reunião na Câmara. Falei, bom, deve chegar aí aqui umas 30, 40 pessoas, né? Rapaz, chegaram uns 300 alunos. Veja como é que a população estava precisando disso, hein? Ou pelo menos discutir o tema. Tudo. Falei, nós vamos dar uma solução, sim. E prometi. E eu falei, pode aguardar. Aí eu saí com o Manosso. Falei, Manosso, e agora, rapaz? Eu pensei que fosse uns 40, 50, mas o povo todo vai querer fazer vestibular. Bom, tem que comprar ônibus, né? Mas naquele tempo não era como assim, hoje é mais rigoroso, hoje é mais difícil. Hoje você precisa pegar uma verba, essas coisas, precisa ter né, tudo certinho, porque hoje tudo é no computador ali, qualquer coisa assim. Mas naquele tempo era tudo mais fácil.
Eu saí com o Vanosso, por Maringá, fomos comprando ônibus. Comprei 5 num dia. Para atender aqueles que queriam sair para cursar as o faculdades. ensino superior. Ensino superior. Doutor, olha, me permita só um parênteses. Olha só que assunto atual, hein? Porque nós passamos por esse problema agora em Faxinal, inclusive. Tem muita gente que não está conseguindo custear a sua saída de Faxinal para, por exemplo, faculdades como a Pucarana, Londrina, né, que nós temos hoje. Então, aí... Assunto mais do que atual, hein? Pois não. Aí falei aí um anúncio muito de uma confiança absoluta. Falei com mais uns funcionários, falei, prepara aí a documentação, está comprado, não vieram, acho, né? Aí vieram os 5 ônibus, já foram fazer vestibular, que nem todos passam, né? E 5 ônibus, 5, 6 ônibus, 5 ônibus, mais uns carros, Kombi. Eu mandava gente para Cornélio. Cheguei a mandar gente, assim, com o carro, para Prudente fazer curso lá de especialização. Tudo por conta da prefeitura. O aluno não pagava nada. Só o lanche que ele levava para ele, né? Que era dele, não dava lanche. Que bacana, hein? E assim começou. Hoje, a grande satisfação que eu tenho de ter sido político é que quando eu chego lá, eu falo, poxa, eu estudei por causa que você me deu condições de estudar. Olha que legal. Essa que é a grande satisfação de quem administra um município, por exemplo. Foi a grande coisa que eu acho que eu fiz como político. Né? Ajudou na educação. A educação. Então o senhor sempre buscou... Criei mais uns ginásios em Crunaltina, São Domingos, Olho d'Água. Que fazia parte de Faxinal. Fazia parte do conjunto. Que era tudo município só, né? Era um município só. Mas que legal, que bacana. Olha que história legal, hein? E é um assunto atual, porque a gente vê hoje muito jovem em Faxinal querendo buscar o ensino superior e não consegue, porque não consegue custear. E tem que pagar hoje, não tem ônibus do município à disposição, infelizmente. Infelizmente. Mas, doutor, deixa eu perguntar um pouquinho da sua família. Bom, para falar sobre a sua família, a composição, quantos irmãos? Olha, meu pai era professor. Meu pai, em 1939, ele saiu de São Paulo. Ele, minha mãe, eu e o Antônio, que eram meus dois filhos. E quando ele veio para Cambé, porque Cambé tinha os pais da mãe. Aí Londrina nomeou, em 1939, professor em Nova Esperança. Colônia Nova Esperança, que é de Arapongas. Era só japonês, era 100 famílias japonesas. Sim. Todos só japoneses. E o pai deu aula para todos esses japoneses de origem mesmo, japonesa. Não é Nisei. De origem mesmo. Tinha vindo do Japão. E esse dia, abrindo um parênteses aqui, aconteceu até um negócio interessante. Eu estava procurando muda de abacate, e um cara falou, lá em Arapongas, tem uma família lá de japoneses que plantam abacate. É só eles que têm essas mudas boas. E eu fui lá. Fui lá e entrei assim, falei, mas aqui para frente é Nova Esperança. Entrei na propriedade deles. Aí eu... Isso agora, recente? É coisa agora de um ano, pouco. Conversando assim, eu falei, a colônia é na frente. Falei, daqui 3 quilômetros. Eu falei, eu conheço a colônia. E estava o senhor, o pai dele assim, né? Meu pai foi o primeiro professor dessa colônia. João Sega, ele falou assim para mim. Olha que legal. Velhinho. João de Paula Sega, ele falou. Me deu um arrepio. Eu fiquei muito assustado, né? Eu me lembro. Meu primeiro nosso professor. Foi lá dentro e trouxe as fotografias da escola. Olha que bacana. É história, né? História, né? É daí que foi Nova Esperança que o pai foi nomeado, era que nem para Londrina, né? Foi nomeado para Faxinal, como professor. Aí o pai abriu aquela balsa, lá do Rivaí. A balsa tem nome dele até hoje, a concessão da balsa. Que legal. Mas daí a Barbosa quis comprar, o pai não quis vender, o pai entregou para ele. Sabe? Quando abriram, né, a balsa. Sim. E tudo. E foi assim, nós viemos para o pai. O pai foi ser gerente porque naquele tempo tinha muita serraria Faxinal, tinha muito pinhal.
Muito pinhal, muita madeira. Do rio para cá era o comércio principal? Era o comércio principal era madeira? Madeira, uma madeira. Antes era safra, né? De porco, né? Safra de porco. E depois era madeira. Então meu pai gerenciava umas 11 serrarias dos Maia. Por isso que era muito ligado ao senhor. O pai do Jorginho, que faleceu esses tempos agora, o deputado, ex-deputado. Foi deputado estadual. Que faleceu uns 4 meses. Por aí. E o pai começou a trabalhar com eles. Nessa época eu fui para o seminário, né? Estudar. Porque aqui não tinha ginásio, não tinha nada, tudo não. Quantos irmãos vocês são? Nossos irmãos fomos em 9. 9. Eu sou o mais velho. Estou fazendo 89, estou com 89 para ter 89 anos. Um garoto ainda. Garoto ainda. Garoto velho. Mas que legal. E meus irmãos, o Antônio, que é promotor, o Lucas, que é advogado, já faleceram os 4. Ficaram minhas irmãs, né? Eram 9, ficou a Terezinha, a Rosa, a Anitta, que é a esposa lá do Rio, lá feito do Celso. Ou Batatinha, como é conhecida. Do cartório criminal. E a Luísa, Maria Luísa. Que é professora. Ela agora já aposentada, né? Todos aposentados. Eram todas professoras. Todas professoras, né? A área da educação, então, sempre teve presente na família. Assim, a leitura, sempre, o conhecimento. Meu pai era um autodidata, né? E o estudo, eu acho que é disso que nós herdamos, dessa coisa de estudar, né? Por isso que eu acho que a educação é tudo. Educação é tudo. Muito importante. Muito importante. É tudo. Todo conhecimento, né? É tudo. Se você tem educação, você sabe cuidar da saúde, você sabe. Olha, tudo que da vida aparece, você sabe, tem como resolver. E doutor, uma coisa que a gente aprende muito com a educação é compartilhar o conhecimento. Não é? Quando a gente adquire o conhecimento, aliás, a gente busca também, né? Porque tem que buscar, tem que ter a vontade, tem que ter interação e tal. Então, esse compartilhar, essa formação na educação que é muito importante. Mas o seu pai tem uma história muito importante que, aliás, foi notícia no cenário nacional. Foi. O meu pai, assim, a família, aliás, toda a nossa família foi sempre muito religiosa. Sim. Muito sempre foi religioso. Meu pai, minha mãe, minhas tias. Eu tinha tias freiras, também já faleceram. E eu era seminarista, né? Mas como eu tive para o quartel, os caras não vai voltar mais para o seminário. Você sai de um lugar que é um templo, né? Sim. Você vai para o quartel, você pode imaginar o comportamento daqui é o comportamento daqui. Bem diferente, né? Mas muito diferente. Aí eu também quis estudar, então me formei também. E meu pai foi sempre muito religioso, ele foi diácono, né, muito tempo. Quando minha mãe faleceu, ele continuou na lida da igreja. Aí o bispo de Apucarana, esqueci o nome dele no momento, é um nome até polonês, falou: João, por que você... Ele era dedicado, né? Aquela igreja lá em cima, que foi ele que construiu aquela igreja de João Vieira, lá a igreja lá das 3 Barras, né? Tudo ele ali em Faxinal, Maria Mãe da Unidade. Mãe da Unidade, né? Aí ele falou: você faz um curso de teologia, né? Aqui, mais um curso de teologia. Aí ele ficou 2 anos estudando, né? Aí ele foi ordenado. E ele não é o terceiro homem casado que foi ordenado. Quantos anos que ele tinha naquela época? O pai tinha 70 anos, 71 anos. Foi na década de 80, né? Foi. Eu me lembro que saiu até na Rede Globo de televisão, no Fantástico. Foi entrevistado. Programa dominical da grade. Entrevistado até lá na época. Que bacana. Eu estava lá, sabia? Estava lá? Era garoto, estava lá. Acompanhamos com os seus familiares, que são da minha faixa etária. A gente é amigo desde criança, né? Sobrinhos e tal. E depois ele permaneceu até a idade em que ele pôde, né? Porque ele foi saúde, depois ele foi dispensado, aposentado da função dele. Da função dele. Mas que bacana. Essa aí é a história. Então, Faconiza, a nossa saga em Faxinal é essa daí, de 43 até agora. De 43 até agora. E que luta. E o doutor ainda está advogando, né, doutor? Eu estou já encerrando, mas tem questão. Primeiro, a advocacia, você é advogado, você também sabe disso. Você se vincula muito. E os processos não andam como você quer.
Cria ter um vínculo familiar com as pessoas. Então, a gente fica... Eu tenho lá ainda, nos que eu tinha... Eu sempre tive muito processo, muito, a carinha é muito forte. Ainda tem uns restantes lá que eu preciso, porque tem processo que só você sabe o que aconteceu, o que é, o que não é. A história, né? Então, eu estou fazendo... Todo processo tem uma história. Que chegam lá e são amigos velhos, né, de conhecimento e leitores da gente, né? Eu me lembro, às vezes, chegar lá, olha, eu tenho 18 votos, mas eu preciso disso. Ô, doutor, o senhor me contava uma história que eu gostaria aqui. Tem várias histórias, doutor Moacir, quanto à vereança, como vice, como prefeito, mas, claro, principalmente como advogado, que é uma figura marcante na nossa cidade, no nosso município e na região também. Doutor, como é que foi? Conta para nós aqui, que o senhor advogava e que o senhor vive na mesma casa até hoje, no Centro Faxinal, né? Centro Faxinal. Como é que se deu a aquisição daquele terreno, doutor? Conta para gente, é engraçado. É bacana. Bom, não tem segredo. Então, um dia, o Laurindo Justus, ele tinha um bar, lá para baixo ali. E ele teve uma briga com um policial chamado Cascavel. É um policial ruim, ele já tinha pedido por causa desse... E prendeu o Laurindo. Prendeu o Laurindo e eu fui lá, mas naquele tempo o delegado não é como o delegado, todos formados. Naquele tempo era um delegado simples, né? Que Sim. Ficava nas mãos dos policiais, os policiais que sabiam mais que o delegado, às vezes, né? E não queria soltar o Laurindo. E eu ainda chamei até meu amigo, até. E aí não queria, o delegado que não sabia o que fazia e tal. Aí eu conversei com o Cascavel, pô, meu amigo, eu estava lá, mas ele me desacatou, me chamou disso, porque ele era moreninho, né? Bom, com muito custo eu consegui soltar o Laurindo. Aí uma pessoa muito séria, né? Aí ele chegou para mim e falou assim, olha, Marcelo, vai me te pagar. Eu tenho esse revólver e uma data ali. Uma data era tudo samambaia, era tudo samambaia ali. Tudo, não tinha hospital, não tinha nada, farmácia. Só tinha uma casa do lado de cima, né? E ali ela ainda estava... A rua ainda era praticamente um trilho, né? Sim. Não me dá a data. Ele ofereceu um revólver ou a data? A data. O senhor pegou a data e construiu a casa, 60 anos. Aquele tempo não existia... A convencional, com alvenaria e tal, na madeira. Não tinha. Eu fiz a casa faz o quê? Todo mundo ali há 64 anos. Que bacana. Mas eu tinha um prédio na frente. Sim. Tinha um prédiozinho na frente, que tinha meu escritório e o cartório. Mas depois eu desmanchei, por causa de pagar muito à frente da casa, né? Então, desmanchei. Mudei para o outro lá. Mas é a vida. É história, né? Que legal. Doutor, para a gente chegar na parte final do nosso bate-papo, se a gente ficar aqui, ó, no começo a gente falava assim, nossa, vamos falar quanto tempo, né? Será que vamos conseguir falar tudo isso? A gente já falou um bom tempo aqui, porque tem muita história. Muita história. Aliás, a gente, como há tantos anos, às vezes uma pessoa fala, mas viver tanto. Fala, olha, o que a gente adquire com a idade é experiência. Muita experiência. Maior patrimônio. E você vê, acompanha a vida das pessoas praticamente integralmente. Por exemplo, tem pessoas que eu conheço desde quando nasceu e quando faleceu. Sim. Né? E você conhece as grandes tragédias, as grandes festas. Voltando à comarca. Quando instalou a comarca em Faxinal, eu não bebo, nunca bebi. Foi o dia que eu vi mais bêbado em Faxinal. Mas não bêbado comum. Que a festa foi na casa do Ismael, então tinha à vontade. Era deputado, era secretário, era juiz. Foi uma festança só. Festança só. Todo mundo. Foi a maior festa que Faxinal já teve. Que legal. Mas é muito importante, né? Nossa, até para o crescimento da cidade. E para garantia. Garantia do Faxinal. Às vezes, quando eu não vinha para Faxinal, eu vinha para Vaiporã, porque lá era um lugar maior, né? E quando eu vinha para Faxinal, meus companheiros conheciam a gente, né? Falaram assim, Moacir, bom, então já que você vai para Faxinal, então você fala para mim o tipo de coroa que você quer.
Então, a fama era terrível. Você chegava, por exemplo, uma vez cheguei com o Ismael, com uma caminhonete em Londrina, e a mulher viu assim, placa faxinal, a terra do pá. Quer dizer, Tinha essa fama, né, doutor? uma fama horrível, rapaz. Quando eu fui vereador, a primeira vez que eu entrei na Câmara, a primeira coisa eu fiz mudar o nome faxinal. Perdi de 8-1, ninguém quis mudar, um dos outros vereadores. O primeiro projeto meu foi mudar o nome. O doutor, tem outra passagem só me conta também, que é do ex-prefeito saudoso Mael Pinto Siqueira. Aliás, um abraço para o Jairzinho Siqueira, que é ex-prefeito também. Gente fina, viu? É, a família toda. Hoje lá era meu irmão, viu? Então me conta aquela história, e para que os nossos telespectadores que estão nos acompanhando também possam saber a história que ele levou naquela época um animal silvestre pro... Pois é, não, isso não é, isso é verídico. É verdade isso? É verdade. E tem testemunha viva ainda. Aquela época era natural isso, natural, né, doutor? não tinha esse problema de ecologia. Isso nós estamos falando da época da década de 60. Eu não sei quem falou para nós que 67, 68, por aí, por 68. Não sei quem avisou que o desembargador gostava muito de paca. Que é um animal silvestre. Silvestre, gostava muito. Aí, tem que levar uma paca. Mas naquele tempo você não tinha geladeira, não tinha congelador, não tinha nada. Como é que você fazer? Tem que levar viva. Levaram vivo. Não viva. E a paca, naquele tempo você não chegou a conhecer, mas tinha uma época que vinha 2 latas de querosene e uma caixa grande de madeira, Sim. que cabia certinho. Porque é um animal pequeno, pequeno, assim, né? É. Aí e agora? E a paca? Mas o Ricardo está vivo. O Ricardo, pode perguntar para ele. O Ricardo Zene, ele criava paca. Ele tinha umas pacas no quintal. Ele criava ali dentro. Lá onde ele mora ali. Sim. Ele cedeu uma paquinha para nós levamos. Foram do quê? De Jeep? Não, fomos de caminhonete. De caminhonete. Foi uma caminhonete. Vamos embora. Chegamos lá de noite. Onde mora o desembargador? Mora num prédio. E agora? Vou levar lá. Ismael. Mas ele, olha, poucos homens eu vi com um discernimento, raciocínio rápido, né? É como eles, né? Aí levamos lá, e subimos com o elevador com a paca, ele foi pegar o caixão para tirar do elevador, a paca, na mão dele, mordeu. Quer matar, quer dar um tiro essa paca agora. Mas brincadeira, claro. Aí batemos lá, ô prefeito. Meu Deus do céu. Eu estou seu presidente. Já tinha uns netinhos do eles já olharam lá tudo. E, olha que bacana. Mas não escapou a paca. Não escapou, não escapou. Aí ele chamou lá o açougueiro dele, né? Mas a paca não foi morta. A paca foi para um sítio que ele tinha em Antonina. Tá. Foi para a criação daí. Só foi para lá, para a criação lá, soltar lá, né? Mas o maior achava que ele queria, né? Queria saborear o animal, mas na verdade ele tempo era muito comum. Viu, mas vocês subiram o elevador, cara, com esse animal? Não, no saco? Caixa. Na caixa? Na caixa. E a hora que abriu a porta? A porta... Ele não tomou um susto, não? Não, ele, prefeito, eu estou presentinho para o senhor, ele já explicou, é uma paca. Uma paca, tal. É uma pessoa muito, muito culta, né? Claro. Sabia até como é que era. Mas, doutor, que legal, né? Se a gente ficar aqui... Esse aqui é um resumo da vida. E tem outras histórias, né? Que aconteceram no fórum, aconteceram na vida política, né? As idas e vindas, né? Os contratempos, né? E assim a gente vai ter que fazer um outro programa, que vai ter muita coisa que contar ainda. Por exemplo, eu também quero falar muito da minha história recente na política de Faxinal, porque eu comecei também pelas suas mãos. A minha família tem história na política, meu pai, meus avós, minha mãe, mas em Faxinal o senhor foi aquele que pôde me guiar sempre. Um bom conselheiro. Olha, e um bom companheiro. As pessoas que eu não coloquei, que através da gente ingressou, né? O Juarez mesmo, fui eu que coloquei na política. Saudoso prefeito Juarez. Saudoso. Temos alguns senães, mas o Juarez era uma pessoa tão assim bondosa que ele não levava em consideração assim qualquer... Às vezes ele agredia assim. Não, ele era uma boa pessoa. Uma boa pessoa. Boa pessoa. Era uma boa pessoa. Ele tinha assim esse dom, compreende? Ele não levava nada a mal. Tudo para ele está tudo certo.
Então, E eu tive a grata satisfação também de receber muito ensinamento. Quero agradecer aqui, viu? Em público, doutor. Muito obrigado. Aliás, muito obrigado pela sua história, pela riqueza, pelo seu trabalho como advogado, como cidadão que gosta da educação e que levou muito com afinco isso, pela sua família também. E agradecer como amigo e companheiro pela parceria de sempre. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço a oportunidade aqui da nossa gestão ainda, que o que fica hoje também registrado para sempre é o saneamento do banhado no meio de onde é a rodoviária ali, né? Ali era um banhado, né? Ali era um banhado. É. Ali, se eu tive pecado, eu paguei tudo ali, viu? Mas que bacana. Doutor Moacir, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Agradecer imensamente. E olha, a gente não tem oportunidade de contar a história. Tem várias, mas a gente tinha assim, né? No primeiro impacto são essas. Esse é o introito de nossa vida em Faxinal. E eu, como diz o outro, eu adoro Faxinal. Faxinal a água é boa. Sensacional. O clima é bom. Ótimo, melhor do Brasil. O pessoal o clima é ótimo. É muito dado. Então, acolhimento, solidariedade, companheirismo, sem dúvida alguma. Uma coisa que não posso esquecer aqui é de mencionar o Frei Domingos. Frei Domingos, que foi o grande incentivador dos ensinos em Faxinal. Foi ele o homem que ajudou a criar o primeiro ginásio das irmãs aí, era maltês. Esse foi uma pessoa que o Faxinal deve muito para ele também. E outras pessoas também, claro. Claro, né? Todo mundo contribuiu, né? Um pouco, né? Se a gente às vezes for falar de algum, pode esquecer até. Ele foi o idealista, né? Entendi. Aquele que levou com afinco, que materializou todo esse processo, né? Educacional. Mas, assim, são muitas histórias. Eu fico muito feliz de tê-lo aqui. É o nosso primeiro programa que a gente recebe o Dr. Moacir aqui conosco. Foi vereador, foi vice-prefeito, prefeito, advogado de longa data que atua por Faxinal ainda. Algumas vezes foi presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Foi, inclusive, durante o momento em que eu estive prefeito, foi presidente da Câmara, que nos ajudou muito. E o resgate da história sempre é importante. Alguma coisa a gente não conseguiu abordar aqui porque faltou tempo até. Ou nos falta tempo, porque é muita coisa, né? Eu, como adoro história e respeito a história, respeito as pessoas, quero dizer que o senhor é um patrimônio de Faxinal, histórico, que contribuiu muito e contribui. Muito obrigado pela sua amizade, da sua família, e quero deixar aqui sempre o meu agradecimento, doutor. Muito obrigado. Obrigado, digo eu, pela oportunidade. Obrigado. Tá aí, gente. Nosso primeiro programa se encerrando aqui, primeiro de tantos. E eu quero já dizer que o doutor Moacir vai ser convidado, porque nós temos outras histórias aqui para abordar com ele. E nós falamos do início, nós falamos da continuidade, nós falamos dos dias atuais, falando sobre vários assuntos, é claro, falando da nossa cidade. E é para isso que nós temos esse espaço, nosso podcast, o Faxinal Pode Mais, para que a gente possa falar do nosso dia a dia. É o podcast da cidade. Você sempre é o nosso convidado. Quero agradecer imensamente a todos pela participação e compartilhem a nossa fala aqui, o nosso bate-papo, o nosso programa, assim como os demais que virão pela frente. É importante você nos auxiliar, tá bom? Um abraço a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo programa.